Boa tarde, sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje a nossa aula é sobre as propriedades da potenciação. Propriedades são algumas particularidades, são algumas regrinhas que nós podemos adotar para melhorar o desempenho naquele conteúdo que nós estamos estudando. E também para minimizar o tempo. Às vezes, quando você aplica uma regrinha, você não precisa perder tempo fazendo todos os cálculos necessários para chegar ao mesmo resultado. Então, eu selecionei aqui as mais importantes, que eu considero que são 7 propriedades as mais importantes. Existem outras. Alguns livros trabalham mais, outros livros trabalham menos. Mas eu selecionei aqui 7 para trabalhar com vocês. Vamos lá então? A primeira propriedade que eu quero trabalhar com vocês é essa daqui, ó. A primeira. Às vezes você vai olhar algum livro de matemática e a primeira propriedade que o livro trabalha não é essa. A gente organiza da forma que acha melhor, tá? A primeira propriedade é a propriedade do expoente zero. Ó, a primeira propriedade que eu quero trabalhar com vocês é a propriedade do expoente zero. Olha o que diz ela. Sempre que o expoente de uma potência sempre que o expoente de uma potência for zero, vírgula, independente do valor de sua base, independente do valor de sua base, o resultado será igual a 1. Olha só. Nós já vimos isso aqui e agora eu estou organizando em forma de propriedade. Então você vai lá, copia de novo, registra de alguma forma, né? Para você não esquecer que sempre que o expoente de uma potência for zero, independente do valor de sua base, o resultado será sempre igual a 1. Todo número elevado a zero dá 1. Todo mundo que passou pela escola, pelo sexto ano, pelo sétimo ano, lembra disso, tá? Vamos a alguns exemplos. Para registrar. Ó, vou colocar aqui 2. Deixa eu trocar de pincel, que esse aqui tá ficando fraquinho. Deixa eu apagar aqui porque borrou. Vamos fazer a coisa bem feita. Ó, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 10 elevado a 0, 4 elevado a 0 e 125 elevado a 0. Veja bem, independente do valor da sua base. Então, 2 elevado a 0, a resposta é 1. 3 elevado a 0, a resposta é 1. 10 elevado a 0, a resposta é 1. 4 elevado a 0, a resposta é 1. 125 elevado a 0, a resposta é 1. Está aí a primeira propriedade.
Lembrando, aquela que eu selecionei como primeira, né? Não é sempre essa ordem nos livros. Vamos então para a segunda. Vamos apagar o quadro. Apagando, apagando, apagando. Vamos para aquela que eu chamei de segunda propriedade. Expoente unitário. Unitário é um. Ó, então vamos lá. Sempre que o expoente de uma potência sempre que o expoente de uma potência for 1 independente do valor de sua base, independente do valor de sua base, o resultado dessa potência sempre será igual ao valor da base. Então, veja aqui, expoente unitário. Sempre que o expoente de uma potência for 1, independente do valor de sua base, o resultado dessa potência será sempre igual ao valor da base. Vamos aos exemplos, então? Exemplos. Independente do número que você tiver na base, se o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, 2 elevado ao expoente 1, 2 elevado à primeira potência, 3 elevado à primeira potência, 15 elevado à primeira potência, 20 elevado à primeira potência e 12 elevado à primeira potência. Então vamos lá. 2 elevado à primeira potência. Toda vez que o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então a própria base aqui é 2. 3 elevado à primeira potência é 3. 15 com expoente 1 é 15. 20 no expoente 1 é 20. 12 elevado à primeira potência é 12. Ok? Está aí a propriedade do expoente unitário. Vamos à terceira propriedade. A terceira propriedade é algo que realmente vocês não viram ainda. Porque a primeira propriedade com expoente zero a gente já tinha visto, até em exercício. A segunda propriedade com expoente 1 a gente já tinha visto. Agora a terceira propriedade é aquela que se chama produto
produto de potências de mesma base. Produto de potências de mesma base. Produto significa multiplicação. Então, o que isto significa? Multiplicação de potências de mesma base. Mesma base é o mesmo número na base, independente dos expoentes. Então, vou escrever aqui para você anotar. Na multiplicação. De potências de mesma base, potências de mesma base, basta conservar a base e vou usar uma palavra bem simples para você assimilar melhor. Basta conservar a base e somar os expoentes. Quando você tem uma multiplicação de mesma base, para facilitar o cálculo, basta você conservar a base e somar os expoentes. Para você entender melhor, veja aqui os exemplos. Olha só. Exemplos. Então, você tem assim, por exemplo, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Você conserva a base. Quem são as bases? 3. Conserva a base 3. E você pega o primeiro expoente, soma com o segundo expoente, soma com o terceiro expoente, soma com o quarto expoente e assim sucessivamente. E aí você repete a base aqui, que é 3, e 2 mais 3 é 5. Então, se você fizer, olha só, para você ter... Por que essa propriedade existe, assim como as outras? Elas sempre se confirmam. 3 ao quadrado é 9. 3 ao cubo é 27. Tá? Então, a resposta de 3 ao cubo, que é 27, vezes a resposta de 3 ao quadrado, que é 9, a multiplicação entre eles vai dar o mesmo resultado que 3 elevado à quinta potência. Tá? Outro exemplo, 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao cubo. Agora eu vou mostrar para você porque é que eu posso somar os expoentes. Veja bem, 7 ao quadrado significa 7 vezes 7. Agora copie esse vezes aqui. Vezes 7 elevado ao cubo significa 7 vezes 7 vezes 7. O 7 repetido 3 vezes. Agora, se eu devo escrever em forma de potência, que você já fez exercício desse tipo, porque eu já corrigi com você, olha só. O 7 repete 1, 2, 3, 4, 5. O 7 repete 5 vezes. Por isso que basta você somar os expoentes. Não precisa fazer isso aqui. Basta você somar os expoentes que vai dar o mesmo resultado. Conferiu? Então, produto de potência de mesma base. Quando eu tenho multiplicação de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Ok? Deixa eu ver aqui. Cabe mais um exemplo aqui embaixo. 2, olha só, 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 2. Veja bem, se eu fosse colocar aqui, ó, tudo o que representa cada um dos expoentes,
você teria uma fila enorme de 2 aqui. Então, olha o que diz a regra. Basta conservar a base, que a base é 2, e somar os expoentes. O primeiro mais o segundo mais o terceiro expoente. E aí eu fiquei com 2 elevado a 4, 7, 9. 2 elevado a 9. Ok? Conservei a base e somei os expoentes. Adiante. Quando que eu sei que eu tenho que fazer isso? Quando diz assim no exercício, por exemplo, simplifique as potências. Para simplificar as potências, ou quando estiver pedindo para você aplicar a propriedade para depois resolver, aí você conserva a base e soma os expoentes, faz o que está pedindo ali. Agora, número 4, quarta propriedade. É divisão de potência de mesma base. Divisão de potências de mesma base. Vamos ver. Neste caso, basta manter a base. Aquela base que repete, você mantém. Basta manter a base e subtrair. Subtrair é diminuir. E diminuir os expoentes. Então, esta é uma regra nova para você também. Divisão de potências de mesma base, neste caso, basta manter a base e diminuir os expoentes. Vamos aos exemplos. Então, o exemplo que tem aqui, por exemplo, 4 elevado à quinta potência dividido por 4 elevado ao quadrado. Se você fizer 4 elevado à quinta potência, o resultado dividido pelo resultado de 4 elevado à quinta potência vai dar o mesmo resultado que se você primeiramente fizer assim. Manter a base. Quem é a base? A base é 4. Mantém. Diminui os expoentes. O primeiro expoente é 5 menos o segundo expoente, que é 2. Que vai dar 4 elevado a 5 menos 2, 3. 4 elevado ao cubo, que dá 64. Então, se você fizer, por exemplo, pega uma calculadora para conferir, para ter certeza, calcula 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 ao quadrado é 16. Divide esse por esse, o resultado dá 64, que é o mesmo resultado que deu aqui, tá? Então isso facilita, diminui muito o seu tempo. Então na divisão de mesma base, conserva-se a base e diminui-se os expoentes. Tem alguns exercícios que vão pedir apenas para você fazer isso, não precisa dar o resultado. Se estiver pedindo para simplificar, é isso que é para fazer, tá? Outro exemplo. 8 elevado ao cubo dividido por 8 ao quadrado. Quem é a base? 8, mantém a base. Quem é o primeiro expoente? 3, menos o segundo, que é 2. 3 menos 2 é 1. 8 elevado a 1. Apesar de que o expoente 1 não costuma aparecer, tá? É assim que você procede na divisão de potências de mesma base. Vamos ao próximo. Quinta propriedade. A quinta propriedade é aquilo que se chama potência de potência.
que eu costumo brincar quando eu trabalho potência de potência, eu digo que é pote de pote, potência de potência. É chamada assim, assim como potência de potência, por apresentar uma base com dois ou mais expoentes. Com dois ou mais expoentes. Então significa uma base elevada a expoente que está elevado a outro expoente, que pode estar elevado a outro expoente ainda. Ó, é chamada assim por apresentar uma base com dois ou mais expoentes. Veja aqui. Exemplo. 2 elevado ao quadrado, que ainda está elevado ao cubo. Olha só. 2, isso aqui é a base. Significa que você tem que repetir essa base 3 vezes. Então, eu repito, 2 na 2, vezes 2 na 2, vezes 2 na 2. Agora você já aprendeu na propriedade que eu te ensinei, que multiplicação de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 2 mais 2 mais 2. Então vai dar 2 elevado à sexta potência. O que é que você acha que deveria ser feito com estes dois expoentes, o expoente 2 e o expoente 3, para eles virarem um 6? Somando? Não, se você somar dá 5, mas multiplicando. Então, quando você tem uma potência de outra potência, como esta daqui, não precisa você fazer isso. Basta conservar a base e multiplicar os expoentes, que vai dar 2 vezes 3, 6. 2 elevado à sexta potência. Então, vou escrever aqui, ó. Aqui. Basta manter a base e multiplicar os expoentes. Basta multiplicar. Opa, sumiu aqui. Vou colocar mais para cima. Multiplicar. Vou apagar aqui que eu já escrevi. Multiplicar os expoentes. Eu vi que não apareceu ali no vídeo, então eu apaguei aqui, ó. Multiplicar os expoentes. Vou passar outro exemplo aqui, ó. 4 elevado ao cubo e ainda elevado à sexta potência. Potência de potência, conserva-se a base, que é esse número aqui, e multiplicam-se os expoentes. Logo vai dar 4 a 18. E não, geralmente não pede para você resolver isso aqui. Pede apenas para você aplicar a propriedade, ok? Sexta propriedade. Sexta propriedade é potência cuja base é
um produto ou uma divisão. Neste caso, quando eu tenho um produto, como por exemplo assim, ó. Exemplo. Eu tenho assim, 3 vezes 2, e tudo isso está elevado à quarta potência. No sétimo ano, essa propriedade vai mudar um pouquinho, tá? Aqui eu vou falar o seguinte, no sexto ano, nós vamos primeiro resolver o que está dentro do parênteses, 3 vezes 2 que dá 6, e repete o expoente que está lá fora. E é assim que a gente resolve em expressão numérica também. Ó, 8 dividido por 4, tudo isso elevado ao quadrado. Então, 8 dividido por 4 é 2, repete o expoente que está lá fora. Compreendido? Mais um. 35 dividido por 7, tudo isso está elevado ao cubo. 35 dividido por 7 é 5, repete o expoente que está lá fora. Ok? Esta é a propriedade que diz que quando você tem um produto ou uma divisão na base com o expoente lá fora. E é assim que nós vamos proceder no sexto ano. Sétima e última propriedade. Essas propriedades, na maioria das vezes, são coisas que você já fez, inclusive em atividades ou já teve na matéria. Mas aqui está reforçando, criando algumas regrinhas para facilitar o seu cálculo. Ó, base zero. Base zero. Quando a base for zero, independente do expoente, o resultado sempre vai ser zero. Por exemplo, 0 elevado ao quadrado significa 0 vezes 0, que vai dar 0. Então, não precisa fazer essa conta. 0 elevado ao cubo é 0. 0 elevado à quinta potência é 0. 0 elevado à 12ª potência é 0. Então, toda potência cuja base for 0, o resultado sempre será 0. Compreendido? Então aqui estão algumas regrinhas, algumas propriedades que vão reforçar o conteúdo de potenciação que nós já estudamos. Agora, eu gostaria que você anotasse aí, referente a essa matéria, os exercícios da aula de hoje. Então, vamos lá. Exercícios. Eu gostaria que você fizesse lá no seu livro, você pegasse o seu livro didático e fizesse no caderno os exercícios que estão na página 87. Lá nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, que é do 31 ao 36. Ok? Sobre propriedades da potenciação, exercícios da página 87, do 31 ao 36. Espero você na nossa aula online para esclarecimento de dúvidas ou correção desses exercícios. Ok? Bons estudos, boa concentração, sucesso. Um beijo no coração e até a próxima.